Que bom que você está conosco nesta série 3 Minutos para a Eternidade. Eu hoje quero falar sobre o batismo nas águas, por que os cristãos se batizam e por que os cristãos que seguem a palavra não batizam crianças. O primeiro texto está em Lucas, capítulo 2, verso 22, que diz lá em Lucas 21 e 22, que completados os dias do nascimento do Senhor e da purificação, ele foi levado ao templo e apresentado ao Senhor. Lucas 22, 21 e 22 relata esse texto, que Jesus mesmo foi levado para ser apresentado ao Senhor. Veja que o próprio Senhor Jesus, ele foi batizado somente aos 30 anos por João Batista. Jesus é o nosso maior exemplo, que o batismo não é para uma criança que não crê. Até porque no livro de Marcos, capítulo 16, no verso 15, o próprio Senhor Jesus disse: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura." Pregar o evangelho às pessoas, ir e pregar o evangelho. Você não consegue pregar o evangelho a uma criança. Você pode até pregar e ela pode até aceitar, mas sem a consciência do que está fazendo. Por isso nós temos que fazer isso. E diz assim no verso 16: quem crer, quem tem consciência, quem sabe, e esse crer é o arrependimento, é uma vida íntima com Deus, é a consciência dos seus pecados. Esse crer não é só eu creio que Jesus é o Salvador, não é mais do que isso. Porque se você sair na rua perguntando, todo mundo crê em Jesus. Porém, se você for ver, o efeito deste ato de crer não resulta numa conversão. Não resulta, a pessoa continua no pecado, continua bebendo, continua buscando a mentira, buscando coisas erradas, amando e sendo escrava de coisas erradas. O crer aqui, quem crer, ele traz na tradução original uma conversão. Quem se arrepende, quem confessa e se entrega ao senhorio de Cristo. Isso é crer. Quem tiver essa experiência de novo nascimento, como está lá em Efésios 4, 26. Várias situações que o homem deixa de praticar, porque agora ele é uma nova criatura. Quem crer e for batizado, diz a Bíblia. Então, o ato da conversão vem primeiro. Não é o batismo para depois mudar. Não, eu vou me batizar, depois eu paro de beber, depois eu paro de fumar, depois eu paro de mentir, depois eu paro de trair, depois eu paro a pornografia. Não. O batismo, ele é uma confirmação do que já aconteceu na vida do homem que encontra Deus. Então, você precisa entregar o seu coração, crer em Jesus e aí depois ser batizado. Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. É o maior exemplo que nós temos. Nós temos um exemplo também de Eunuco, um homem etíope, que era um dos líderes da Etiópia naquela época, que foi evangelizado por Filipe, que estava num grande avivamento. Lá no livro de Atos, capítulo 8, 36 a 38, conta que Filipe, após ele ser evangelizado, ele disse: "O que me impede de ser batizado?" E Filipe disse: "Não, basta se você crer, ter listo batizar." E ele então disse: "Eu me entrego a Jesus", e ali foi batizado. Atos dos Apóstolos tem várias experiências de homens maduros, famílias inteiras que foram batizadas. Não há nenhum verso bíblico, não há sequer um verso bíblico, um verso, onde diz que as crianças foram batizadas. Então, se você quer seguir a palavra, se você já creu, se você está numa experiência de vida com Deus, você precisa buscar o batismo. Você precisa selar esse ato público diante dos homens e diante de Deus, dos anjos e potestades e principados, que você agora tem um selo. O batismo é uma característica, é uma morte para a velha vida, como diz em Romanos. É um sepultamento do velho homem, para que o novo homem possa viver em paz. Não tenha medo, é a palavra de Deus que fala isso. Não é simplesmente um pregador que está lhe dizendo.
é a palavra de Deus. No livro de Atos, capítulo 16, verso 11, temos várias experiências também de homens e famílias inteiras que foram batizadas e mudaram a trajetória da sua vida. Deus te abençoe e que você busque a conversão e em seguida, imediatamente o seu batismo. Deus